Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e esse é o Olhar de News, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ter mais uma resenha. Essa é a resenha do livro Garoto Encontra Garoto, do David Levitan, publicado pela editora Galera Record. Bom, eu li esse livro lá no mês de janeiro, foi um dos primeiros livros que eu li no ano. E eu acho que quase todos vocês já conhecem, mas esse aqui é o primeiro livro do David Levitan, que é o autor que ficou muito famoso aqui no Brasil pelo Todo Dia, pelo Will. É um livro com temática LGBT, ou seja, ele trata sobre personagens gays. Os dois personagens principais são meninos gays que se apaixonam um pelo outro, mas um deles faz uma mancada lá, perde o namorado, e a história, o objetivo dele no livro é reconquistar esse namorado. O Paul é o menino principal, o menino que narra a história. Ele narra em primeira pessoa e ele tem um grande círculo de amigos, além do Noah, que é o namoradinho dele. E todos esses amigos vão ter as suas histórias contadas aqui no livro também. Então não é uma história apenas sobre o Paul e o Noah. É uma história sobre a vida do Paul e do Noah e tudo que gira ao redor deles. Então a gente tem uma grande leva de personagens secundários e todos eles têm um pouco das suas histórias contadas pelo Paul. Ele vai contando, ele vai desenvolvendo a história dos personagens secundários. É uma história bem simples, mas centrada em vários pontos. Então o David Levitan ele cria vários conflitos aqui para ele resolver todos no final. Bom, antes de tudo eu preciso dizer que o livro é um livro simples. Ele não tem grandes coisas. Ele não tem grandes pensamentos, grandes histórias. Ele é um livro que se centra apenas em coisas determinadas, mas a grande mensagem dele é o fato de ser um livro LGBT lançado lá nos anos 2000, faz bastante tempo, acho que mais de 10 anos talvez, não tenho certeza, mas quando esse livro foi lançado, os homossexuais eles eram ainda odiados, assim, era ainda mais difícil a vida dos homossexuais naquela época, porque, né, faz tempo, então as coisas eram piores naquele tempo. Pro David Levitan ter lançado esse livro lá, deve ter sido bem difícil e deve ter recebido duras críticas. Mas hoje em dia a gente vê que, né, uma coisa maravilhosa ele ter feito isso, porque ele foi corajoso e hoje aqui ele tá fazendo sucesso pra caramba, então ele merece pelo que ele fez. Uma coisa é o autor ter tido uma intenção muito boa, mas outra é ele ter conseguido atingir um mérito com o livro dele, que pra mim não foi atingido. Garoto Encontra Garoto pra mim foi uma grande decepção. Eu sabia já que era uma história bem simples, que iam ter elementos muito clichês, não ia ser grande coisa, eu sabia disso. E o grande problema pra mim não se centra nisso. É sim uma história muito simples, é uma história clichê, mas pra mim os problemas estão em outros lugares, assim. Começando pela cidade em que se passa, né? É uma cidade fictícia, onde ser homossexual, onde ser LGBT é super normal. Os LGBTs e os heterossexuais, eles se relacionam normalmente, então existe até uma aliança lá na escola do Paul entre heterossexuais e homossexuais. Então é super normal ser LGBT, super aceito, todo mundo ama eles. Eu sei que para aquela época onde o livro foi lançado, isso era muito importante, porque era uma crítica que o David Levitan fazia para a sociedade daquela época. Eu sei disso. Mas, por outro lado, eu não consegui acreditar nessa história, eu não consegui acreditar nessa cidade, porque é uma utopia muito perfeita, muito perfeita. E aí é uma questão de gosto mesmo. Eu acho que uma história como essa, ela tem que tratar disso de forma real, sabe? Eu acho que tinha que ter um pouco de preconceito, tinha assim. Ele podia até construir uma cidade onde fosse aceito o LGBT, mas aqui é tudo muito, muito aceito, assim, é forçado, em alguns momentos chega a ser forçado pra mim. Então eu não sei se eu consegui acreditar no ambiente criado por ele. Então aí já fica uma coisa super problema pra mim, porque se eu não consigo acreditar no lugar onde a história se passa, como eu vou conseguir acreditar na história que está acontecendo? Bom, enfim, eu não consegui acreditar no ambiente criado pelo David Levitan, e aí a gente vai para outro ponto, a história criada por ele. Também não curti
Pra mim é uma história realmente muito simples e como eu não curti o ambiente criado por ele, a história também não me agradou. É uma história de amor, sim, entre dois meninos e isso é muito legal, mas eu não senti apatia pelos dois personagens, eu não torci para que eles ficassem juntos, porque eles não tinham química pra mim, eles não me geraram simpatia, eles não foram personagens legais pra mim, sabe? Foram personagens esquecíveis, tanto o Paul quanto o Noah. Se eles ficassem juntos ou não, eu não estava ligando pra eles. Daí a gente vai pra outro quesito, que são os personagens secundários, que pra mim, nesse ponto, o autor acertou demais. Os amigos do Paul, todo mundo que tá ao redor do Paul, cada um tem a sua historinha, como eu disse, e muitas delas são bem legais. Então vamos lá, o Paul ele tem dois melhores amigos. A Johnny, que é uma menina que era muito amiga dele e tal, só que ela começa a se envolver com um cara que é super babaca da escola e que ninguém gosta dele. E esse é o problema da Johnny, todo mundo começa a falar mal dela, falar mal pelas costas. Daí geram várias brigas e tal, esse é o problema da Johnny. É uma história bacana de se acompanhar sim, mas tem um grande problema. Eu não posso contar porque é spoiler, mas... Daí a gente tem outro melhor amigo do Paul, que é o Tony. E o Tony, ele é também um menino homossexual, mas ao contrário de todo o resto da cidade, assim, os pais dele são ultra religiosos e eles acham isso um pouco anormal. Não que eles não aceitam, batam no Tony nem nada, mas eles acham que é um problema que eles vão conseguir curar, né? Aquela coisa de cura gay, uma super crítica aqui. Então a história do Tony também é bem bacana de se acompanhar, porque é um menino que fica muito triste por conta disso tudo. Daí, além do Paul e do Noah, a gente tem um terceiro ponto nesse romance, que é o Kyle. E o Kyle, ele é uma tentativa de criar um triângulo amoroso entre os três que pra mim não deu certo. Ele é um ex-namorado do Paul, que terminou com ele, virou hétero por alguns momentos, mas depois voltou a gostar do Paul. Então assim, ele é um personagem bacana, mas pra mim na história ele não funciona, ele pra mim só atrapalha. Nas cenas dele eu não queria saber daquilo, porque eu sabia que não ia surgir nada dali. Então pra mim é um personagem um pouco desnecessário. Não sei, não curti muito essa tentativa de triângulo amoroso, não deu certo. Daí a gente tem alguns personagens terciários, assim, alguns personagens não tão relevantes pra história. E daí é quando eu chego na estrela do livro, que é a Infinity Darlene. A Infinity Darlene, pelo que eu entendi, ela é uma transexual, ela não é uma drag queen, ela é uma transexual, que além de ser rainha do baile de formatura, também é capitã do time de futebol americano de lá. Eu acho que futebol americano. E assim, ela é a maior diva do livro. Sério, eu nunca li sobre uma diva no mundo antes. E a Infinity Darlene, ela é incrível, assim, sabe? Ela é uma personagem muito bem criada, muito bem desenvolvida. Ela é muito engraçada. Ela é chata às vezes, ela é engraçada, ela é legal. Ela te emociona, ela tem diálogos interessantes com o Paul. Ela tem ensinamentos a dar para o Paul. E ela tem ensinamentos a receber com o Paul. É uma personagem muito completa, a Infinity Darlene, e eu acho que aí sim o autor conseguiu ele conseguiu fazer uma grande homenagem pros transexuais com a Infinity Darlene, porque ela é uma personagem assim maravilhosa e assim, ela é incrível. E no fim do livro ela tem um conto só dela, um conto sobre o Dia dos Namorados. É maravilhoso esse conto. Eu gostei mais do conto da Infinity Darlene do que da história do Paul e do Noah. Pois é, mas é porque a Infinity Darlene realmente ela é uma personagem muito incrível, muito bacana, muito completa. Então eu amei a Infinity Darlene. De resto, gente, eu acho que não fica grandes marcas esse livro, ele não deixa grandes marcas. Ele realmente me decepcionou bastante, eu esperava muito mais do livro. Eu acho que os outros livros sobre homossexualidade do David Levitan vão vir para melhor, mas dá para perceber que sim, esse é um primeiro livro não tão bom de um autor muito bom, mas é um livro bacana, eu recomendo. Se você gosta do autor, conheça o livro, muita gente gosta do livro. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra Garoto Encontra Garota. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e comentem aí o que vocês quiserem comentar. Fiquem à vontade para comentar, eu adoro comentários e é isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau, gente!